Vamos lá então? Falar de Axel Honneth, voltar a falar de Westworld. A gente está começando então o nosso segundo episódio, baseado na série Westworld. Série de sucesso aí que está voltando agora esse ano para a segunda temporada. Basicamente o que é Westworld? Uma série que fala a respeito de um parque temático, né? Um parque com a ideia do faroeste, onde os ricos podem ir lá para viver uma aventura de faroeste, seja viver uma aventura como um mocinho ou como um vilão, matando, assaltando bancos e etc. A ideia principal da série é que você vai lá para fazer tudo aquilo que seus desejos permitem que você faça. E a gente fala ricaços porque na série mesmo comentam que a diária do parque é $40 mil por dia, no caso. Então, obviamente, são os ricos. Bom, a gente faz uma ligação com Axel Honneth. Axel Honneth é um filósofo alemão, já foi falado aqui no Cine Sofia, num Drops que a gente lançou um tempo atrás. E ele desenvolveu no livro dele, Luta por Reconhecimento, a Gramática Moral dos Conflitos Sociais, uma teoria que ficou chamada Teoria do Reconhecimento, dividida em 3 esferas de reconhecimento e 3 esferas de desrespeito. As esferas do reconhecimento podem ser classificadas como a esfera do amor familiar, a esfera jurídica e a esfera da estima social. Na esfera do reconhecimento, do amor familiar, o Honneth vai dizer que a criança descobre, se reconhece como indivíduo, numa relação que ela tem com a mãe, né? A mãe olha para ela olha para a mãe, passa por alguns processos. Aquela relação afetiva, amorosa, faz com que a criança em algum momento olhe para si mesma e fale: puxa vida, eu existo. E ela só consegue fazer isso porque a mãe e o pai direcionam para a criança um outro tipo de olhar, de atenção, que é o amor. Já a segunda esfera é a esfera jurídica. A esfera jurídica, o que seria? Seria quando a criança, digamos assim, sai para o mundo e descobre que ela está sob efeito de leis. Ela não pode simplesmente sair fazendo o que ela bem entender, porque existem leis na nossa sociedade. Leis que impedem ela de fazer A, B ou C, e leis que também permitem ela fazer A, B ou C. O importante é que as leis regulam a todo mundo, né? Você se reconhece como cidadão porque você percebe que o que você pode fazer, qualquer um faz. Tipo, o que nós dois podemos fazer aqui, você pode fazer na sua casa. E uma outra pessoa, sei lá, na Bahia, no Amapá, onde quer que esteja. Isso é importante porque é assim que você se reconhece cidadão. Existem leis, e as leis fazem você se sentir parte do campo social. A terceira esfera do reconhecimento é a esfera da estima social. É quando você é aceito por um grupo, sabe? Tipo, a gente é amigo, a gente se reconhece como amigo, a gente é nosso grupo de amigos. E dentro do nosso grupo de amigos a gente tem tipo a gente tem um valor social, sabe? Tipo de amizade. Com certeza. Essa esfera a gente pode ver uma característica dela muito forte nas tribos urbanas. Dentro disso, de tribos urbanas, dá pra gente comentar. Há um tempo atrás eu vi um documentário, uma reportagem no SBT com o Cabrini a respeito dos carecas e dos punks da cidade de São Paulo. Pra quem não sabe, os carecas são um grupo com algumas inclinações meio de extrema, e os punks são os punks que escutam punk rock, que se vestem, né, de um jeito bem característico, né? Eu era punk de rua, cara. Pois é. Eu tinha um caminho de rato de 3 dedos na cabeça. E então o que acontece? Mostra justamente isso que o Rafael falou. Como esses grupos se organizam, como existe uma consciência, um inconsciente coletivo dentro desses grupos, né? E os membros desses grupos acabam aceitando as leis e o que o grupo dita como leis sagradas, vamos dizer assim, né? Quando eu fazia parte dos punk lá do ABC de São Paulo, era bem novo e tal. Mas era bem isso que o Jerônimo falou. Eu fazia parte dos grupos e o que o grupo decidia a gente fazia. E por conta disso eu cansei, antes de sair dos punks, de correr dos carecas. Os carecas bombados, a gente era magrinho, né? Aí eles iam bater na gente e a gente corria. Eu me orgulho, mas enfim, é meu passado. Toda vez que você sofre algum tipo de desrespeito, você tem algum tipo de motivação para se engajar na luta social. O livro do Honneth foi escrito para responder a seguinte pergunta: por que alguém sai de casa para poder se manifestar politicamente em qualquer local do mundo? Porque quem vai se manifestar sabe que vai apanhar da polícia, vai ter algum tipo de problema no trabalho, com a família. Por que esse cara passa boa parte da vida dele se engajando em luta social? O Honneth fala, porque ele sofre algum tipo de desrespeito naquelas categorias que fazem ele se sentir ser humano. Então, se ele não recebeu o carinho da mãe ou o carinho correto da família, e quase ninguém recebe, ele vai ter algum tipo de motivação para poder se engajar em alguma causa na vida dele, seja um protesto político ou não. Se às vezes o seu país não te protege de alguma forma, ou se você percebe que a lei deveria alcançar você, mas não está alcançando, a mesma coisa. E se a sociedade não aceita o seu grupo, ou então tipo o seu modo de vida, ou, como por exemplo dos punks, eles se juntam num grupo e tem um tipo de ação política, social, existencial para poder se manifestar. E o Honneth vai dizer, por que eles fazem isso? Porque fazendo isso gera uma espécie de catarse emocional. O cara se sente reconhecido, o cara sente que a pauta dele está tendo algum tipo de valor. Ele sabe que muitas vezes o que ele está protestando não vai ter um efeito prático, mas na psique dele, na intersubjetividade dele, ele vai se sentir muito foda. Porque, cara, tipo, eu consegui mostrar pro mundo, eu tô falando, eu tô olhando pra mim.
Mas e tipo, e onde entra o Westworld nisso, né? Novamente a gente falando a respeito da personagem Maeve, quando ela mantém a consciência dela, quando ela é levada para os laboratórios, e quando ela mantém essa consciência plena dela, quando ela lembra da filha dela, quando mantendo essa consciência, ela vê o desrespeito que os cientistas têm com os outros robôs, começa a despertar essa revolta nela. Além da consciência, a revolta começa a ser desperta também. Ela lembra da filha, ela lembra que a filha foi assassinada. Muitas vezes, quando ela está sendo levada para os laboratórios, ela vê os robôs largados aos montes, eles sendo lavados com mangueiras. Porque para os cientistas, para as pessoas ali daquele local, os robôs nada mais são que simples objetos. Então não há problema tu largar um robô ali e lavar ele com uma mangueira. Mas para um robô, Maeve, por exemplo, isso é um desrespeito muito grande. Que ela tem algum tipo de consciência, ela está se enxergando como um ser humano, igual diz o Hornet. Ela recebe algum tipo de afeto, ela percebe que aquele parque deveria ter algum tipo de lei, não tem, para proteger ela dos abusos que ela sofre na mão dos ricaços. Ela percebe que tipo, ela não faz parte de nenhum grupo social, porque os vínculos que ela tem com a filha é um vínculo meio estranho, que ela não tem amiga, por exemplo, ou então que ela não tem mãe. Essas experiências de desrespeito acaba por tornar a Maeve uma espécie de projeto revolucionário. Por quê? Porque ela precisa de uma catarse emocional para poder começar a desenvolver algum tipo de identidade própria. Não é? Exatamente. E a ligação que a gente fez com o mundo real é bem simples. Os robôs de Westworld são as pessoas da periferia do nosso mundo. As periferias de qualquer lugar do mundo. Seja aqui no Brasil com as favelas, seja na França, por exemplo, os árabes, a opressão que os árabes sofrem. Inúmeros povos africanos, o desrespeito que eles já sofreram na mão dos europeus durante toda a história. Sim. Os chineses na mão dos japoneses e por aí vai, né? Infelizmente. Né? Qualquer minoria. Mexicanos nas mãos dos americanos, né? Qualquer minoria, cara. Qualquer grupo que não tem algum tipo de recurso, sabe, financeiro. A gente tá gravando agora, né? Pô, tipo, a gente tava comentando, caramba, né? Porque lá na série o cara joga um jato de água no robô e o robô tem algum tipo de, né, se sente desrespeitado, se sente violentado. Enquanto a gente tá gravando essa semana da gravação, um agente de limpeza do estado, do município de São Paulo, tava jogando também um jato de água, tipo de bombeiro, na cara de um morador de rua que se protegia com cobertor. Sabe? Tipo, se você vê isso. A relação é muito clara, né? É muito clara, velho, é muito clara, meu Deus do céu. Existem leis que protegem os humanos dos robôs. Um humano não pode ser ferido por um robô. Mas ao contrário não existe. Então os humanos estão acima de qualquer lei e os robôs sofrem todo tipo de abuso, né? Quantas vezes a gente não se sente objeto na mão dos nossos governantes, ou então das pessoas que têm muito poder aquisitivo, que têm muito dinheiro, que simplesmente não tem nenhum tipo de consciência com o mundo à sua volta. Eu já me senti assim, um objeto na mão de ex-patrões meus, acredito que você também, e a maioria das pessoas sente. Qual que é o problema, diria o Ronald? O problema é que, tipo, tem lei, mas essa não chega até você. Tem uma lei que proíbe o morador de rua de sofrer um jato d'água. Mas ele sofre mesmo assim. Exatamente. E outros personagens na série, assim como, por exemplo, o Ted, a Dolores principalmente, eles também conseguem começar a adquirir a consciência quando eles começam a lembrar dos traumas. Seu pai desistiu rápido. Acho que está perdendo o jeito. Isso lá é jeito de tratar um velho amigo? Que tal eu atirar em você primeiro? Afinal, o caçador também tem o seu dia. Você é rápido com as palavras. Vem, garota. O personagem do Anthony Hopkins, o Ford,
ele comenta isso, que o trauma é um grande catalisador. É a partir do trauma para um robô que essa consciência começa a ser gerada. E a Dolores, por exemplo, quando ela lembra dos abusos que ela sofreu na mão do Homem de Preto, por exemplo, é aí que ela começa a se tornar uma grande líder dessa revolução das máquinas. Chega de choradeira. Já está na hora de você perceber a futilidade da sua situação. Eu não tô chorando por mim. Aonde você pensa que vai? E na nossa sociedade, dentro dessas minorias que a gente comentou antes, muitas vezes a gente vê também ícones, a gente vê também representantes se destacando, né? Que sofreram desrespeito, como é o caso também da Marielle Franco, né? Quando Sim. você estiver vendo esse vídeo, já vai ter se passado algum tempo do assassinato dela bem brutal que aconteceu na favela da Maré, se não me engano, no Rio de Janeiro, que também foi uma mulher, sofreu um monte de experiência de desrespeito, que também percebeu que as leis do nosso país não chegam até ela, que passou por vários problemas mais ou menos guardadas as proporções, Sim, né? claro. Como a Maeve, desrespeitos existenciais no âmbito familiar, desrespeitos no âmbito jurídico, desrespeitos no âmbito social, porque o grupo dela, do qual ela faz parte, que é o grupo de mulheres negras e pobres, não tem representação social suficiente. E, bom, ela também, né, tentou também esse movimento de tentar algum tipo de mudança e, infelizmente, uma das mortes mais trágicas dos últimos tempos. Morreu uma voz muito poderosa na sociedade. Dentro disso que o Rafael falou, antes de fechar esse episódio, eu estava lendo a história do Martin Luther King e do Malcolm X, né? São dois exemplos, são homens que, numa época terrível nos Estados Unidos, né, onde o preconceito, ainda tem preconceito em larga escala lá, mas numa época onde isso era declarado, cada um à sua maneira resolveu lutar contra isso, né? Um de uma forma mais pacífica, o outro de uma forma um pouco mais radical, e os dois foram mortos por conta dessa luta. Que loucura. Então, espero que você tenha conseguido pensar, refletir e tal. Deixe seus comentários, né? Isso. Aciona o sininho lá para receber as nossas notificações, né? E se você morar aqui na região de Porto Alegre, deve estar pintando algum workshop que a gente está fazendo entre cinema e filosofia na região de Porto Alegre. Por enquanto a gente está no Justo, que é um espaço gastronômico bem legal que tem lá em Porto Alegre. Beleza então, tia? É isso. Te cuida e, por favor, não morre.